E aí, pessoal, nesse vídeo vamos resolver a questão 24 do concurso do Banco do Brasil para a prova do tipo A, e que essa questão fala de blockchain, tá? Então sabemos que as blockchains elas são utilizadas para desenvolver alguns projetos de criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, que é a mais conhecida. Alguns de vocês sabem que eu gosto de criptomoedas e eu fiz um vídeo falando sobre o funcionamento, né, justamente sobre esse assunto para o concurso do Banco do Brasil que aconteceu em 2021, tá? Então dá uma olhadinha naquele vídeo, é bem bacana, certo? Eu mostro, falo sobre o livro de Fernando Urich, que basicamente ele naquele livro seria suficiente para você resolver a prova, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a blockchain, tá? E vamos falar como que funciona essa blockchain, o que é uma pool de mineração. Já estou direto para a resposta, mas a pergunta ela diz o seguinte: existem grupos que trabalham cooperativamente para validar transações na blockchain por meio da resolução de cálculos complexos. Então, a partir da mineração, como é que é resolvida essa mineração? A partir de cálculos complexos. Calma que eu vou mostrar isso na prática, tá? E que concordam em dividir proporcionalmente recompensas em blocos entre eles. De acordo com sua contribuição nesse trabalho, tais grupos são denominados de. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no Google e vou digitar aqui mempool, certo? Mempool. Se eu digitar mempool, eu vou cair no Block Explorer do Bitcoin, na blockchain do Bitcoin. Como que funciona essa blockchain? Veja que aqui na minha direita, onde tem esses blocos aqui em roxo, são os blocos já validados, ou seja, quando você quer fazer uma transação de Bitcoin, sua transação fica nesses blocos aqui esperando a mineração acontecer, certo? A validação acontecer. Então, por exemplo, se eu clicar nesse bloco, tem aqui, veja que tem, tá vendo? Cada quadradinho desse significa uma transação para ser confirmada, tá? E esses aqui são os valores que cada transação vai pagar para a transação ser confirmada. Por exemplo, esses pequenininhos aqui, por exemplo, $1, 70 centavos de dólar, etc. Esses maiores provavelmente são NFTs dentro da rede Bitcoin. Nesse momento, não é interessante falar nisso, mas o que é interessante é a gente ver como funciona, tá? Veja que aqui tem um número do bloco. Se a gente for lá para o início colocar 00, a gente vai lá para o bloco 00, que foi até minerado por Satoshi, tá? Então, quando você quer fazer uma transação, sua transação fica esperando ser validada em uma desses blocos aqui, certo? Beleza. Então, por exemplo, você pode pagar 8 centavos de dólar, 50 centavos, 60 centavos, 66, depende daí do que você quer como prioridade. Veja que tem sem prioridade, propriedade baixa, média, alta. Então eu quero, por exemplo, não tenho pressa para validar minha transação, eu quero pagar somente 8 centavos. Então você vai botar 2 sats por VByte. Então você vai pagar somente 8 centavos para fazer uma transação de Bitcoin. Beleza? Exatamente qual que é o valor. Então, beleza. Como funciona essa mineração? Se eu clicar novamente aqui num bloco para ser minerado, acontece que tem aqui essas transações para serem confirmadas e o primeiro minerador que conseguir organizar todos esses blocos aqui, ele vai ganhar as taxas de mineração, tá? Todo mundo pagando taxa, além dele ganhar uma mineraçãozinha por ele ter conseguido resolver esse problema matemático aqui, certo? Ok, então entendemos como funciona essa mineração, segue essa mineração é resolvida através, né, de um cálculo matemático, certo? E através desse cálculo matemático, o bloco é confirmado. E veja que o bloco do Bitcoin ele sai aproximadamente a cada 10 minutos, tá? Beleza. Feito isso, aqui também tem outras coisas, como o nível de dificuldade dos problemas matemáticos. Veja quanto mais poder computacional da rede, mais a mineração ela fica fácil de solucionar os problemas. Então, acontece que a rede ela tem um ajuste de dificuldade para tornar um pouquinho mais difícil. Professor, mas se ficar muito difícil, aí a rede volta a fazer um novo ajuste de dificuldade para ela ficar com os problemas matemáticos um pouco mais fáceis. Voltando, o que é pool de mineração? Vamos lá. Veja que o minerador ele tem que resolver esse problema matemático para encaixar essas transações no bloco. Então, existem coisas chamadas pools de mineradão. Se a gente for aqui, clicar aqui nesse martelinho, vejam que existem pools aqui, pools. O que é essas pools? O próprio problema da questão ele diz.
grupos que trabalham cooperativamente para validar as transações na blockchain. Então, quando são mineradores que se juntam numa pool e quando eles se juntam, eles têm mais poder computacional para, né, organizar aquelas informações em um bloco. Então, quando esses mineradores se juntam para formar uma pool de mineração de Bitcoin, eles têm mais chance de validar o bloco, porque eles têm mais poder computacional. Então, é isso, né, um grupo que se junta para validar essas transações e por meio da solução de cálculos complexos, que eu mostrei para vocês que funciona através de cálculos complexos, que concordam em dividir proporcionalmente recompensas dos blocos entre eles. Então, quem participar aqui dessa pool, por exemplo, Founder e o SA, quem participar dessa pool, né, vai ganhar, né, a participação se por exemplo, esse próximo bloco for resolvido por essa pool de mineração aqui, ó, dessa Founder SA. Ah, mas eu não estava nessa pool. Aí você vai ter que esperar o próximo bloco ser validado. Mas veja que esse bloco sai aproximadamente a cada 10 minutos. Veja que, ó, quem minerou estes blocos aqui? Founder SA, F2 Pool, FSA. Então veja, de vez em quando você, ó, aqui, acabou de sair um bloco, tá vendo? Quem minerou esse bloco foi a Via BTC. Via BTC, vamos ver se a gente acha essa pool. Via BTC tá aqui, ok. Eu quero ser um minerador de Bitcoin. Ah, você vai lá, cria toda a estrutura física, tá, do poder computacional, para ficar mais fácil de você minerar, né, e Bitcoin, você se junta a uma dessas pools aqui e você vai receber recompensas proporcional a essa pool aqui, beleza? Então, com isso, a gente resolve a questão, né? Porque eles que concordam em dividir proporcionalmente recompensas e blocos entre eles, de acordo com sua contribuição nesse trabalho, é o que a gente está chamando de pools de mineração, tá? A gente basicamente poderia descartar as demais alternativas e ir direto para a letra D, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática e também outros assuntos como esse. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.